Olá, queridos amigos, meu nome é Mônica, eu sou dirigente da Mocidade da Casa de Oração Amor em Cristo, em Taboão da Serra. É uma alegria estarmos aqui neste evento que a USE pôde nos proporcionar para que nós, dirigentes de Mocidade, possamos refletir, juntos sobre esse tema tão importante, qual o papel, que esse jovem está ocupando dentro do centro espírita, Vamos fazer uma prece neste momento, pedindo a Deus, Senhor, nosso Pai, que nos permita estar aqui, refletindo, fazendo uma divulgação, de certa forma, da nossa doutrina, aprendendo sempre que a espiritualidade possa nos intuir, nos proteger, nos guiar durante a divulgação deste nosso trabalho. Que assim seja. Bom, eu acabei escolhendo trazer aqui para vocês, sei que muitos dos outros dirigentes aqui já falaram com sabedoria sobre esse tema, mas ainda assim eu vejo que é muito importante a gente ampliar ainda mais esse olhar, E aí eu gostaria de trazer uma visão um pouco mais psicológica no que diz respeito a esses desafios, que os jovens enfrentam hoje, o que eles de fato enfrentam já dentro da adolescência deles, do seu processo de amadurecimento, que a gente sabe muito bem que eles precisam e eles acabam tendo que lidar todos os dias, com as pressões sociais, as influências da rede social, já passam pelo processo de crise de identidade e essa constante sensação de não pertencimento. Então, assim, o que essa pressão social traz, de consequência para esses nossos jovens? Eles se sentem eles se sentem ali constantemente avaliados, pela aparência, pelas escolhas, pelo desempenho, não só avaliados no contexto escolar, avaliados dentro de casa, que muitas das vezes a gente sabe que existe alguns pais que o filho chega com uma nota ali, sei lá, pai, tirei 8, 9. Mas o pai fala, mas podia ter tirado um 10, Por que não tirou um 10? Invalida aquele esforço, do filho para ter alcançado aquele 8 ou aquele 9. Então, existe essa pressão no lar, existe essa pressão na escola, existe essa pressão entre os amigos e, claro, da rede social, Então, eles vivem num contexto de constante comparações, e são comparações muitas das vezes irreais, porque a gente, o ser humano, ele tem uma tendência a sempre se comparar com a plateia, com o palco. Ele nunca se compara ali com a plateia, ele não se compara com as pessoas que estão ali no mesmo nível dele, social, financeiro, ou até próprio ali da comunidade onde ele vive. Ele vai sempre se comparar com aquele amigo que vive num bairro melhor, ou aquele influencer que posta fotos, cheias de filtros, viajando, enfim. Então, é essa comparação que elas acabam sendo alimentadas, pela rede social, e que isso causa, assim, inevitavelmente, nesses jovens, essa ansiedade, de querer, pela busca do pertencimento, querer também estar ali
naquele cenário, né, dos que eles se comparam, né, dos que estão ali vivendo outras realidades. Então, isso vai inevitavelmente causar uma ansiedade, uma baixa autoestima e até um próprio afastamento dos próprios valores que ele recebeu dentro de casa, né? Porque muitas das vezes, para ser pertencentes a um grupo ou até não um grupo social, físico ali, mas um grupo de internet, como a gente já teve vários, né, que fomentavam as crianças e estimulavam as crianças a cometerem atos, né, suicidas, como tiveram muitos. Então, assim, é o buscar algo e que eu não sei necessariamente qual é o resultado daquilo, né, que para ser pertencente eu vou acabar deixando de lado os meus valores, né. Então, essa busca, né, que eles sentem por aprovação, então é a aprovação novamente, de todo esse círculo social, né, dos pais, da escola, e eles acabam se sentindo muito pressionados por ter que corresponder a esses padrões de aparência e de comportamento. E aí, isso, sim, pode gerar essa profunda sensação de inadequação. E aí acaba consequentemente dificultando e muito, né, essa construção da identidade, né? Quem sou eu no mundo? De que forma que eu me vejo? E aí eu me questiono de que forma que as pessoas me veem, de que forma que meus pais me veem, a escola, meus amigos, a própria rede social, né? Então, quando posta ali alguma coisa, nossa, vamos lá ver quantos que curtiram, né? Quantos que visualizaram o meu perfil. Ah, mas espera aí, você visualizou, mas não curtiu. Ah, então acho que ele não... Né? Então, tem essa pressão a todo momento, né? Então, assim, o que a gente precisa, né? O que a gente precisa trazer para esses jovens? Tudo que eles não têm, onde eles, no contexto que eles vivem. Então, assim, é o acolhimento, né? Então, a gente acolhe. Ah, vem cá, mas a gente, na nossa mocidade, já teve muitos, assim, que vinham e falavam, mas eu saio de final de semana, eu bebo, e depois eu não me sinto honrado, né? Eu acho que eu não mereço estar aqui porque eu estou fazendo coisas fora que não são ensinadas aqui dentro, né? Então, eles ainda sofrem com as divergências dos valores, né? Então, o que ele escuta no centro, o que ele escuta dos amigos, o que ele escuta dos professores, dos pais. Então, fica várias vozes, né, na cabecinha deles. Então, assim, não, vem cá, não é porque você foi numa festa e abusou do álcool que você não tem que estar aqui, né? Aliás, a gente quer muito que vocês estejam aqui, porque juntos a gente vai conseguir pensar sobre isso, né? Então, o que né, te levou a ir lá e fazer esse uso, muitas das vezes abusivo, né? Não foi algo social, foi algo bastante abusivo. Então, vamos pensar junto, né? Então, de repente, a gente acolhendo, né, esse jovem, independente de como ele venha. Ah, porque eu também gosto de meninas, né? Então, eu gosto de pessoas do mesmo sexo. Então, assim, tá tudo bem, tá tudo bem, não tem problema algum nisso. A casa, ela tá sempre aberta para independente do caminho que vocês tomem, né? Então, eu entendo que a casa espírita, o fundamental é oferecer esse acolhimento, esse amparo que eles não encontram em outros lugares, onde eles são julgados, eles são avaliados de forma negativa por conta do seu comportamento. Então, assim, não é que a gente, você conivente com você sair todo final de semana e abusar excessivamente do álcool, não é isso. Mas não é porque você foi numa festa e fez o uso, né, do álcool, ou às vezes até de alguma substância, que você não você não pode estar aqui com a gente, né, como se ele fosse indigno de estar ali. Eu já escutei isso, né, de alguns integrantes da mocidade há um tempo atrás. Então, assim,
é esse abraço, né? A gente tem que ser esse braço total aberto ali para receber, para poder de alguma forma contribuir, né, com esse sentimento de pertencimento, esse valor, né? Quais os valores que eles estão construindo? Porque eu escuto, né, como eu falei, são várias vozes, e o que eu estou sentindo, né? O que faz sentido para mim de tudo isso que eu escuto, de tudo isso que eu leio, de tudo isso que eu participo, amigos de outra realidade que trazem outros valores também, e muitas das vezes eles acabam se perdendo nos seus próprios valores, né? Então, assim, não, mas porque entendem que para pertencer, porque para né, fazer parte daquele grupo eu preciso até deixar de lado os meus valores. E acontece muito isso, né? E isso vai gerar uma angústia, porque ele já está deixando de se conhecer, né? Então eu me conhecia com esses valores aqui, seguintes, total, mas para fazer parte eu acabei deixando eles de lado. Então eu vou perdendo a minha essência, né? Então eles vão naturalmente perdendo sim a essência. E com essa coisa de construir essa identidade, eu preciso dessa essência da minha base bem estabelecida, né? Então a gente traz, né, que os pais, eles são muito, né, responsáveis por essa base, de dar essa estrutura mesmo para que eles possam caminhar, né? Então muitas vezes a gente lá no centro também conversa com alguns pais, né? Olha, pensa aqui, vai por aqui, eu acho que também não é assim, né? No sentido de que eles também possam ser essa base, né, para esses jovens, essa estrutura que eles precisam. Então a gente tem que entender que a gente está com joias ali, né? Então a gente tem pequenas não, grandiosas joias nas nossas mãos. E o que a gente vai fazer com isso, né? E eu vejo que nós, como dirigentes, temos um papel muito importante. Tanto, não é só na orientação espiritual. Lá onde a gente, né, na nossa mocidade, a gente, no começo a gente faz uma roda de conversa e a gente senta e cada um fala um pouquinho como foi essa semana, o que aconteceu. Aconteceu algo que te deixou triste ou algo que te deixou legal, né? Se eles se sentem à vontade, claro, eles compartilham com a gente. Briguei com uma menina na escola, e aí eu e o meu companheiro também, né? A gente vai ali tentando, né? Mas aí, o que aconteceu, né? Eu, como psicóloga, não consigo fugir desse olhar, né? De tentar entender ali, mas o que você sentiu, né? E aí eu já ouvi várias vezes, assim, eles falarem, né? Que eles aplicavam, né? Que eles aplicam em várias situações, eles aplicaram o que eles aprendiam com a gente ali. E isso é tão gratificante. E são pequenos atos, sabe? São coisas... eles já entenderam que está nas pequenas ações, né? Que não são as ações grandiosas, como a gente sempre traz para eles, dos exemplos que a gente tem, né? Das personalidades do espiritismo, né? Da doutrina, que é Chico, Divaldo, né, Haroldo, todos esses nossos palestrantes e estudiosos e, enfim, não tem nem o que falar, né, mas que trouxeram muito exemplo. Então, não é a gente também trazer essa comparação muito acima, vamos trazer uma comparação mais próxima ali, sempre tem alguém no centro ali que é mais amoroso, mais acolhedor, e eles se identificam, né? Então eles se identificam, às vezes falam, eu quero ser igual tal tio quando eu crescer, né? Tinha alguns já que até falavam assim, o tio é contador, eu vou querer fazer contabilidade quando eu crescer. Então eles se identificam muito com a gente, desde que a gente dê essa abertura, desde que a gente permita que eles se sintam ali, né? Que se sintam pertencentes àquele lugar. Então eu acho que o nosso papel é muito importante, e não é só no quesito de divulgar e passar um pouquinho do que a gente sabe da doutrina espírita. Não, é muito além disso, né? Eu falo que é um desenvolvimento pessoal,
eu tento, né, fazer também essa questão de trabalhar muito com eles, a questão da saúde mental, porque não existe uma vida equilibrada na escola, na família, no centro espírita, se eu não tenho uma saúde mental ali aceitável, né? Que a gente, hoje em dia, falar de saúde mental está complicado porque está todo mundo muito mal, né? Então, ali, pelo menos num parâmetro, né, de equilíbrio, né, de conseguir manter relações funcionais com os colegas, conseguir de fato seguir os seus estudos, precisa ter, né, esse mínimo de saúde mental. A gente tem uma particularidade que são jovens que vêm de uma realidade muito diferente, né? De uma realidade um pouco mais carente, né? Onde a maioria dos nossos integrantes da mocidade vivem muitas vezes em invasões, né? Então eles não têm uma casa, né? Eles não têm muitas das vezes água potável, saneamento básico. Então, assim, a nossa casa tem essa particularidade de receber esses nossos jovens e as mães também, né, que participam, né, do nosso grupo de evangelização. Então, tem um grupo de mães, da mocidade, dos pequenininhos. Então, eles vêm desse contexto, né, de escassez, de vulnerabilidade. Então, além de tudo, a gente precisa ter esse olhar para aquela necessidade que está posta ali, que eles trazem para a gente, sabe? Então, assim, pô, tia, né, meu tênis rasgou, tal, então, peraí, gente, vamos lá, o que tem no bazar, o que a gente pode juntar aqui, fazer uma vaquinha? Ah, minha casa veio a chuva, levaram-se todas as telhas, então, assim, não é só, né? A gente sabe que a caridade é a base disso tudo. E ela tem que estar sempre muito à frente, sim, ali, junto, né? É o amor, é a caridade, esse acolhimento, o estudo, né? De passar para eles esses nossos valores e o que a obra, né, nos trouxe, e que essa obra pode, sim, fazer muita diferença na vida deles, apesar de ser um pouco desafiadora, né? Porque muitos até chegam um pouco a questionar, né? Nossa, tia, mas por que aqui, né? Eu moro aqui nesse barraco e tem tanta gente lá que mora bem, né? Ou até o coleguinha da escola, o pai tem carro, a família tem sítio, enfim. E aí é onde entra, né, a nossa doutrina maravilhosa para trazer esse esclarecimento e esse conforto de que existe, né, a gente convive, sabe que a explicação é a lei da ação e da reação, né, dos processos reencarnatórios que a gente vem vivendo. Então a gente sempre traz para eles estudo de caso, né, onde mostra ali, né, as consequências das ações, né, dos personagens. Então, assim, não existe causalidade, e para eles a gente precisa passar de uma forma que se encaixe dentro do que eles estão vivenciando, né? Porque a gente ainda tem que fazer esse filtro, não tem como eu ir lá ler um trecho da obra básica sem trazer, de certa forma, sem contextualizar isso com a realidade deles, né? Então, qual que é a realidade deles? Eu moro numa rua que não tem asfalto, né? Então, assim, enfim, a gente sabe que é bem complicada a situação deles. Então, assim, como, né, a gente sabe hoje, né, aprendeu um pouquinho, né, de que o que a gente vive são só consequências do que a gente já fez. E aí a gente tem que passar isso para eles, né? A gente passa isso para eles de uma forma mais didática, de uma forma que eles alcancem, né, com as histórias que a gente traz, histórias de Chico e entre outras tantas histórias que a gente tem, né, para nos enriquecer e nos fortalecer, né, dentro da nossa doutrina.
Então, assim, tem esse acolhimento, ele não é só espiritual, ele é um acolhimento que busca também trabalhar o desenvolvimento pessoal deles, né? Então, a gente também já, uma época, fez um cursinho, a gente arrumou uns computadores ali e passou o básico, né? Um Word, um Excel, ou o próprio acesso mesmo com a máquina, né? Com um computador. Então, a gente fazia a aula, né? Evangelização ali, e separava um tempo após a aula para eles terem o acesso às máquinas, e um trabalhador da casa com mais expertise nessa questão dos computadores iam ajudando, contribuindo ali, vamos trabalhar no Excel, e aí eu achava muito interessante, né, que ele, vamos trabalhar o Word, vamos aprender digitação, aí ele trazia para eles um caso, né, e aí eles tinham que digitar aquele caso, e aí eles também ficavam interessados no caso e queriam digitar, assim, eu gosto muito do trabalho que nós fazemos lá na casa, né? Porque eu vejo que é um trabalho bem amplo, como toda casa espírita tem, mas assim, os frequentadores da nossa mocidade, né, do nosso grupo de mães, tem essa realidade, né? Então, a gente tem um ou dois integrantes da mocidade que são filhos de trabalhadores, né? Então, o nosso maior número ali os jovens dessa realidade, né? Então, assim, esse espaço, né, que a gente proporciona para eles vai fazendo com que eles possam criar esse senso de pertencimento, né? Então, vamos... Agora, com os jovens lá, a gente está trabalhando, vamos montar o Instagram da casa. Então, eles super mexem no Instagram, né? Sabem trabalhar isso aí com muita habilidade. E a gente, vamos lá, vamos atrás, vamos conversar com o dirigente, né? Então, os jovens foram lá, conversaram com o dirigente. Qual que é a história da casa, né? E ficaram admirados. Nossa, que legal, a gente não sabia tanta coisa sobre a casinha. E... enfim, vão ficar responsáveis, né, por essa manutenção desse Instagram da casa, e eles que vão ser os responsáveis. Algumas vezes a gente também leva, né, esses jovens para ficar ali com o grupo dos pequenininhos, então, vamos lá, vamos ajudar os tios, né, a cuidar dos pequenininhos, tal, e acontece, e é legal, e você percebe que eles estão se sentindo ali, né, que fazem parte. Isso é fundamental, né, eles sentirem que ali é uma casa que acolhe, né, não é uma casa que simplesmente ele chega e ele lê as obras e vai embora. Não, a gente faz parte da vida deles, né, a gente... tia, preciso, né, mandar um currículo para uma vaga, você me ajuda a elaborar? Vamos lá, vamos elaborar esse currículo, vamos ver, vamos pensar também, né, né, quando a gente faz essa orientação profissional também, você já sabe o que você vai fazer de faculdade, e aí vai estimulando, porque também tem essa dificuldade, né, do acesso às universidades, então, vamos lá, então vamos procurar um cursinho gratuito, vamos estudar para fazer uma boa nota no Enem. Então, assim, eu vejo que o caminho é a gente estar muito próximo deles e dar muita importância sempre para o que eles trazem para a gente, né? Então, às vezes a gente escuta assim, tia, eu não queria falar isso com você, porque é tão, né, tão irrelevante. Não, nada que você vá trazer é irrelevante para a gente. Tudo que você traz aqui é muito importante. Você estar aqui é muito importante para a gente, né? O nosso trabalho depende de vocês, né? Que aí todo mundo também traz, né? O próprio circuito da doutrina traz essa questão, o jovem é o nosso futuro, o futuro da casa espírita, o futuro da doutrina. A nossa realidade hoje está bem adversa, né?
porque até uma outra dirigente, uma colega que comentou, né, a nossa mocidade, ela está em número muito reduzido, né? Hoje, se eu não me engano, nós temos 8 ou 9 jovens que fazem parte do grupo da mocidade. Alguns entraram recentemente, outros já estavam, e participando, trazendo para participar dos eventos, né, que o DM faz. Então, sempre que possível, a gente consegue ali, né, todo mundo se junta, vamos pagar a inscrição. Às vezes até o próprio departamento de mocidade também da USE disponibiliza, às vezes, uma inscrição para a gente. A gente consegue isentar aqui, porque realmente a gente tem essa realidade na nossa casa, né? Eles são extremamente carentes. Então, o que às vezes dificulta um pouco, mas que traz essa necessidade da gente contribuir mais, né, também com essa questão financeira, né? Então, assim, toda a atividade que a gente pode dentro da casa, a gente busca inseri-los. Vamos fazer campanha da cesta básica, né? Vamos angariar alimentos vamos marcar um dia aqui de vir, de montar. Muitas vezes os horários deles não batem um pouco com os nossos, mas já chegaram a participar da cantina, né? Quando teve cantina na nossa casa, então eles ajudavam, alguns faziam umas entregas pertinho ali e tal. Esse, para mim, que eu vejo como o ponto que pode ser, assim, âncora mesmo, para fazer com que eles permaneçam na casa, fazer com que eles tenham interesse em continuar esse trabalho, né? Então, às vezes, escuta, né? Tio, eu quero ser um tio também quando eu crescer. Gente, isso é tão bom ouvir. É muito bom ouvir isso, né? A gente sente que, de certa forma, está plantando ali uma sementinha, né? E que ela vai brotar e vai ser maravilhoso. Como a gente também já teve experiências de sementinhas que não foram germinadas, mas elas estão lá. Elas foram plantadas. Em algum momento, elas vão florescer. Mas a gente também, como dirigentes, muitas vezes a gente também tem que trabalhar a nossa frustração, a nossa sensação ali de incapacidade, de insucesso, né? Com algum jovem que não veio mais, não participa e também está, né, vivendo uma vida menos, né, de acordo com a lei. A gente fica, né, sensibilizado, a gente fica muito triste, né? A gente muitas vezes tenta buscar, né, chamar, vem cá, né, saudade de você aqui no centro, lembra quando você vinha e tal. É isso, a gente precisa tê-los perto, sempre, mas fazendo sempre com que eles se sintam importantes dentro da casa, porque é preciso encorajar que eles assumam responsabilidades, que eles passem a liderar iniciativas, né? Então, assim, vamos fazer um evento aqui na casa, vamos pensar o que a gente pode fazer, que palestrante que a gente pode trazer, de repente a gente faz o que pode fazer para comer, para reverter fundos, né? Então, esse ano a gente, né, começou a traçar ali um projeto bem legal, porque a gente também veio, né, de pós-pandemia, com um grupo de mocidade bem reduzido. Então hoje nosso ainda tem um pouquinho mais, né, de integrantes que a gente consegue, né, fazer um trabalho. Então esse ano, graças a Deus, a gente está conseguindo planejar algumas coisas e fazer acontecer, fazer com que eles estejam sempre ali do nosso lado, né, se sentindo parte da casa, sentindo que podem também fazer a transformação, que não é só o médium, né, da sala de cura que é especial. Não, eu também sou especial. Eu venho aqui, eu monto cesta básica, eu entrego cesta básica.
fazer com que eles tenham esse olhar, né? Que eles também são agentes de transformação. E a gente precisa desses jovens com esse pensamento crítico, com esse senso de transformação, de que eu sou capaz, né? Eu posso ser um agente transformador. E a gente acredita muito no vir a ser de cada um deles ali, né? A gente precisa acreditar. E essa confiança neles, né, que a gente passa, que é essencial, que vai fazer com que eles fortaleçam, né, essa identidade, essa autoestima, né, essa necessidade de pertencimento e de aprovação, né, porque o ser humano em si, por si, ele busca aprovação. Ele vai buscar a aprovação do chefe, ele vai buscar a aprovação do seu cônjuge, no centro espírita, ele vai, natural. Então, assim, que a gente possa ser essa aprovação que eles precisam de pô, que legal que você está aqui, né? A gente está muito feliz, gostei muito do trabalho que você fez, ficou muito legal. Então, a gente precisa disso, e eles muito mais. Né? A gente sabe que a gente vai amadurecendo, a gente vai cada vez precisando menos, né? Mas ainda precisamos, é uma necessidade natural do ser humano. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser validado. É diferente de ser de uma vaidade, né? Uma necessidade de ser visto, reconhecido. Não, a gente precisa ser validado, a gente precisa ser reconhecido pelas coisas boas que a gente faz. E isso é bom, isso é muito bom para a construção da nossa saúde mental. Eu acho que é basicamente isso, que todas essas outras, né, foi um mês, né, que a gente teve aí de dirigentes que se dispuseram a vir aqui um tempinho, né, e falar com a gente, e trazer a realidade, né, que tem a realidade de cada casa, tem a realidade de cada mocidade. A nossa mocidade é composta dessa forma, nossa mocidade tem pouquinho aqui, né, nossa mocidade já tem um grupo maior, e que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído, né, eu sei que sim, porque foram contribuições aqui muito ricas, né, de muita sabedoria ali, baseado na convivência, no dia a dia ali com eles, e passando um pouquinho também do que a gente já viveu, né, como fomos nós, né, jovens no centro espírita. Eu não fazia parte, né, do centro espírita quando era jovem, eu era católica, depois fui evangélica, então fui me tornar espírita depois dos 25 anos. Então, mas o que eu trago para eles é isso, é essa busca. Então, eu era lá jovem, mas eu fui atrás do catolicismo, buscar respostas, fui atrás do protestantismo, buscando respostas, e não me traziam as respostas que eu queria, né? As dúvidas não eram sanadas. Então, dentro do centro espírita, eu encontrei, né, as respostas, e é isso que a gente passa para eles. A gente passa para eles como foi a nossa trajetória também até ali, né, e que a gente era jovem como eles, que a gente já passou por tudo, essas crises que eles passam, né, e a gente, de acordo com a nossa idade, a gente ainda passa por algumas outras crises, né, e que o interessante, né, o principal disso tudo a gente sempre vai, né, ter que lidar com os altos e baixos da vida. Sempre. Isso aí, sempre. A diferença é que a gente vai aprendendo cada vez mais a lidar com esses baixos para que os próximos não sejam tão impactantes, né? Então, eu sempre falo, é bom que a gente passa por dificuldade, é bom que a gente passa pelas provações, porque a gente vai se tornando mais forte, vai aprendendo a lidar com aquilo, com as novas, né, dificuldades, novos desafios, com mais sabedoria, né, com mais paciência, entendendo ali todo o processo, né? E a gente passa isso para eles. A nossa vida não é perfeita, a gente tem problemas diversos em casa, no trabalho. A diferença é que a gente conseguiu buscar dentro da doutrina uma forma
inteligente, racional, harmônica de lidar com todos esses problemas, né? E, claro, né, espiritual, sempre trazendo os ensinamentos de Jesus, sempre colocando ele na frente de tudo que a gente passa, né? Lembrar, ó, Jesus, quais os ensinamentos? Tá aqui, vamos seguir? É isso que a gente precisa. E aí a gente consegue seguir, a gente tem conseguido seguir, e eles também vão conseguir seguir, e a gente vai continuar seguindo. E eu acho que o mais importante é essa união, né, que tem. Nós espíritas somos muito unidos, então vamos participar de eventos, vamos, claro, cada um tem os seus horários que são muito complicados, tudo e tal, mas sempre que possível a gente está ali junto, fortalecendo essa egrégora espiritual que está sempre ali com muita paciência, cuidando da gente, contribuindo com o nosso trabalho, e sempre com essa fé e com essa certeza, né, de que o Espiritismo age profundamente na nossa vida e passar para eles que também vai agir positivamente na vida deles. Muito obrigada novamente por essa oportunidade, que possam existir mais eventos assim, para que cada um possa contribuir de alguma forma com o seu ponto de vista e que possamos cada vez mais enriquecer esse movimento, fortalecer a nossa mocidade e toda a doutrina em si. Muito obrigada e até a próxima.